Você sempre soube que era diferente, não é? Aquela sensação persistente de que há algo maior aguardando por você. Aquela voz interior que sussurra que você nasceu para algo extraordinário, mesmo quando tudo ao seu redor parece comum. Não é coincidência você estar lendo estas palavras agora. O universo não conhece acidentes, apenas encontros divinos cuidadosamente orquestrados. Preste atenção, esta mensagem não é para todos. Muitos a vão ouvir, mas poucos sentirão seu poder ressoando nas profundezas de sua alma. Se você sentir um calafrio, uma inexplicável emoção, ou mesmo lágrimas nos olhos enquanto avança, saiba que esta é a confirmação que você esperava. Seu espírito reconhece a verdade antes mesmo que sua mente possa processá-la. Continue comigo. O que vou revelar pode finalmente explicar por que você sempre se sentiu diferente. Nada na sua vida aconteceu por acaso. Cada dor, cada rejeição e cada desafio foram parte de um plano maior, moldando você para algo que vai além do que você pode imaginar. Você sentiu a solidão de seguir um caminho que poucos compreendem, questionou sua força e até duvidou se Deus realmente via sua luta. Mas agora, sua espera acabou. Pense naqueles momentos que pareciam desconexos e aleatórios em sua vida. Aquele emprego que você perdeu inexplicavelmente. Aquele relacionamento que terminou dolorosamente. Aqueles sonhos que pareciam desmoronar diante de seus olhos. Aqueles períodos de profunda solidão quando ninguém parecia entender seu caminho. Você se perguntou, por que eu? O que fiz para merecer isso? A resposta sempre esteve lá, escondida na própria pergunta. Não era punição, era preparação. Cada desafio foi um cinzel divino, esculpindo seu caráter. Cada decepção foi um desvio necessário, redirecionando você para seu verdadeiro caminho. Cada período de solidão foi um convite para desenvolver força interior que ninguém poderia tirar de você. Os escolhidos raramente têm jornadas fáceis. Como o ouro precisa passar pelo fogo para revelar sua pureza, você precisou enfrentar provações para despertar seu potencial divino. Você conhece a história de José no Antigo Egito? Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão. Por anos, sua vida parecia uma série de injustiças sem sentido. Mas cada evento estava conectado a um propósito maior: prepará-lo para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito e salvar nações inteiras da fome. Sua história não é diferente. As peças do quebra-cabeça da sua vida estão começando a se encaixar agora. Tudo o que você viveu foi necessário para moldar quem você está destinado a se tornar. Como saber se você realmente faz parte dos escolhidos? Existem sinais que não podem ser ignorados. Primeiro sinal, a sensação de diferença desde a infância. Desde jovem, você sentiu que era diferente. Enquanto outros pareciam satisfeitos com o comum, algo em você ansiava por mais. Você fazia perguntas mais profundas, sonhava sonhos maiores e muitas vezes se sentia incompreendido por aqueles ao seu redor. Você pode ter sido rotulado como estranho, sensível demais ou sonhador. Na verdade, esses eram os primeiros indícios do seu chamado especial. Segundo sinal, sincronicidades inexplicáveis. Coincidências significativas ocorrem em sua vida com frequência surpreendente. Pessoas certas aparecem no momento exato em que você precisa delas. Livros, mensagens e oportunidades surgem precisamente quando você está pronto para recebê-los. Esses não são acidentes, são sinalizações divinas confirmando que você está no caminho certo. Terceiro sinal, provações intensas e transformadoras. Sua vida tem sido marcada por desafios que parecem desproporcionalmente difíceis. Enquanto alguns navegam pela vida com relativa facilidade, você enfrentou obstáculos que testaram os limites da sua resistência.
Estas não são punições, são forjas divinas, temperando seu espírito para a missão que está por vir. Quarto sinal, uma inexplicável sensação de antecipação. Mesmo nos momentos mais difíceis, você sente uma corrente subterrânea de esperança. Uma sensação de que algo importante aguarda você no horizonte. É como se parte de você soubesse que está se movendo em direção a um destino significativo, mesmo quando seu caminho parece incerto. Quinto sinal, profunda empatia e sensibilidade. Você sente as emoções dos outros como se fossem suas. A dor do mundo te afeta profundamente. Esta não é uma fraqueza, é um dom que permite que você compreenda e ajude os outros de maneiras que poucos podem. Os escolhidos frequentemente carregam uma sensibilidade aumentada porque estão destinados a curar e transformar. Sexto sinal, sonhos e visões vívidos. Seus sonhos são intensamente reais, muitas vezes proféticos ou carregados de simbolismo que ressoa profundamente em sua alma. Você pode ter visões ou insights repentinos que parecem vir de fora de si mesmo. Estes são canais de comunicação espiritual, oferecendo orientação para sua jornada. Sétimo sinal, a sensação de ter uma missão, mesmo sem saber qual é. Você carrega uma forte convicção de que existe um propósito específico para a sua vida, mesmo que ainda não tenha clareza sobre qual é. Esta sensação persistente não é ilusão, é seu eu superior, reconhecendo sua missão antes mesmo que ela seja revelada completamente para você. Você já experimentou algum desses sinais? Eles ressoam com sua experiência de vida? Se você está sentindo enquanto lê, saiba que não está sozinho. Milhares de escolhidos estão despertando para seu chamado neste momento crítico da história humana. O chamado dos escolhidos não é para qualquer um. Ele exige fé para seguir mesmo sem respostas, coragem para enfrentar as dúvidas e resistência para suportar o processo. Todos os grandes escolhidos passaram pelo fogo antes de verem sua promessa se cumprir. Você já se perguntou por que sua jornada tem sido tão desafiadora? Porque, apesar de suas boas intenções e coração puro, você enfrentou tantos obstáculos. A resposta está na natureza do próprio chamado. José foi traído pelos próprios irmãos antes de se tornar um líder que salvaria nações. Moisés passou 40 anos no deserto, sentindo-se incapaz antes de liberar seu povo da escravidão. Davi foi rejeitado e perseguido por anos antes de assumir seu lugar como rei. Esther teve que arriscar tudo, confrontando seu medo antes de salvar seu povo do genocídio. Em cada história, vemos o mesmo padrão. O período de preparação sempre precede o período de propósito. O sofrimento não é sem sentido, é o próprio mecanismo pelo qual você se torna forte o suficiente para cumprir seu destino. Suas dificuldades não são evidências de abandono divino, pelo contrário, são provas de que você está sendo preparado para algo extraordinário. Como escreveu o poeta Rumi, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Suas feridas, suas lutas, suas noites escuras da alma, todas são portais para uma transformação profunda. Pense nisso. Você confiaria um grande propósito a alguém que nunca foi testado? A sabedoria universal não comete esse erro. Aqueles destinados a carregar luz devem primeiro entender a escuridão. Aqueles destinados a curar devem primeiro conhecer a dor. Aqueles destinados a liderar devem primeiro aprender a servir. A maior batalha do escolhido não é contra o mundo, mas dentro de si. O medo da mudança, a dúvida sobre o próprio valor, a sensação de que o tempo está passando e nada acontece. Tudo isso são provas que testam a sua fé. Você consegue confiar mesmo quando Deus parece silencioso? Consegue continuar quando as portas parecem fechadas? A resposta para essas perguntas define quem realmente está pronto.
Porque quando um escolhido aceita seu chamado, sua visão muda. Ele percebe que nada foi em vão. Sua dor se transforma em força, sua espera se torna preparação e seu propósito finalmente se revela. Você já sentiu que suas provações estavam moldando você para algo maior? Que suas dificuldades não eram punições, mas preparação? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Estar entre os escolhidos não é apenas sobre fazer algo grande no mundo externo. É primeiramente sobre uma profunda transformação interior. Antes que você possa manifestar seu propósito divino, deve passar por um processo de alquimia espiritual. Este processo frequentemente envolve várias fases. Primeira fase, o despertar. Primeiro vem o reconhecimento de que você é mais do que pensava ser. Uma experiência, encontro ou insight repentino abre seus olhos para uma realidade maior. Você começa a questionar as limitações que aceitou e a sentir um chamado para algo além da vida ordinária. Este despertar pode ser gradual ou repentino, suave ou dramático, mas sempre marca o início de uma nova jornada. Segunda fase, a desconstrução. Após o despertar, frequentemente segue-se um período de desconstrução. Crenças antigas que não servem mais ao seu crescimento começam a desmoronar. Relacionamentos que não ressoam com seu novo caminho podem se dissolver. Carreiras que não alinham com seu propósito verdadeiro podem perder o sentido. Esta fase pode ser desorientadora e até mesmo dolorosa, mas é necessária. Você não pode construir uma nova vida sem primeiro criar espaço para ela. Terceira fase, o vazio. Entre a desconstrução do velho e a construção do novo, existe frequentemente um período de vazio. Você sabe que não pode voltar à sua antiga forma de ser, mas ainda não está claro o que está por vir. Este é o deserto espiritual, mencionado em tantas tradições sagradas. É um tempo de purificação, paciência e fé profunda. Embora possa parecer que nada está acontecendo na superfície, raízes profundas estão se formando no escuro. Quarta fase, a reconstrução. Gradualmente, uma nova fundação começa a tomar forma. Você começa a reconhecer seus verdadeiros dons e talentos. Você desenvolve novas práticas espirituais que nutrem sua alma. Novos relacionamentos que apoiam seu crescimento entram em sua vida. Você começa a vislumbrar como pode servir ao mundo de maneiras que alinham perfeitamente com quem você realmente é. Quinta fase, o serviço alegre. Finalmente você entra em um estado de serviço alegre. Não é mais sobre o que você pode conseguir ou conquistar para si mesmo, mas sobre como seus dons únicos podem beneficiar os outros. Paradoxalmente, é nesta fase de doação que você experimenta a maior realização pessoal. Seu propósito não é uma obrigação pesada, mas uma expressão natural e alegre do seu ser autêntico. Onde você se encontra neste processo? Cada fase tem seus próprios desafios e bênçãos. Honre o estágio em que você está, sabendo que cada parte da jornada é necessária e sagrada. A maior batalha do escolhido não é contra circunstâncias externas, mas contra as vozes internas de dúvida, medo e autocrítica. Você foi condicionado a diminuir-se, a duvidar de seus dons, a questionar seu valor. Estas limitações autoimpostas são as verdadeiras prisões que devem ser quebradas. Como disse Marianne Williamson, nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos além da medida. E agora, você chega ao momento da decisão. O conhecimento sem ação é apenas informação. E informação sem aplicação não transforma vidas. Aceitar seu chamado não é um evento único, mas um compromisso diário de viver alinhado com seu propósito maior. É um compromisso de abandonar o que não serve mais ao seu crescimento espiritual. Isto pode incluir relacionamentos tóxicos, hábitos limitantes ou crenças desempoderadoras.
Cultivar disciplinas espirituais que fortaleçam sua conexão com a fonte divina. Meditação, oração, estudo de textos sagrados, tempo na natureza. Encontre as práticas que ressoam com sua alma. Desenvolver seus dons únicos. Você foi dotado com talentos específicos que são essenciais para a sua missão. Invista tempo e energia para aprimorá-los. Buscar comunidade com outros escolhidos. O caminho é desafiador e você não precisa caminhar sozinho. Conecte-se com outros que compartilham sua visão e valores. Agir com coragem, mesmo face ao medo. O medo nunca desaparece completamente. Você simplesmente aprende a agir apesar dele, confiando em uma sabedoria maior que guia seus passos. Mas atenção! Aceitar o chamado não é apenas comentar 777 ou dizer amém, é um compromisso real de transformação. Isso significa abandonar o que te afasta do seu propósito, buscar crescimento espiritual e começar a agir com a certeza de que foi chamado para algo maior. Você está pronto para aceitar seu chamado? A pergunta não é se você é perfeito o suficiente, conhecedor o suficiente, ou santo o suficiente. A pergunta é, você está disposto? Disposto a crescer, a mudar, a servir? Disposto a confiar no processo mesmo quando o caminho não estiver claro? Todos os grandes escolhidos da história enfrentaram momentos de dúvida e inadequação. Moisés argumentou que não era eloquente o suficiente. Jeremias alegou que era muito jovem. Jonas tentou fugir de seu chamado completamente. O que os tornou extraordinários não foi a ausência de dúvida, mas sua disposição de seguir em frente apesar dela. Sua luz é necessária agora mais do que nunca. Em um mundo cheio de cinismo, divisão e medo, seu propósito como um escolhido é trazer cura, união e esperança. Não é um fardo, mas uma honra. A honra de servir como um canal para o divino neste momento crítico da história humana. Você se sente chamado a fazer a diferença no mundo, mesmo sem saber exatamente como? Compartilhe nos comentários como esse sentimento se manifesta em sua vida. Embora existam padrões universais na jornada do escolhido, seu chamado específico é único como sua impressão digital. Ninguém na história do universo tem exatamente sua combinação de dons, experiências, desafios e perspectivas. É por isso que ninguém mais pode cumprir o propósito específico para o qual você foi criado. Seu chamado pode não parecer dramático ou grandioso pelos padrões do mundo. Nem todos os escolhidos são chamados para os holofotes. Alguns são chamados para transformar silenciosamente vidas através de pequenos atos diários de compaixão. Alguns são chamados para nutrir a próxima geração. Outros são chamados para criar beleza que eleva o espírito humano. O verdadeiro sucesso não é medido pela fama, riqueza ou reconhecimento externo, mas pela fidelidade ao seu chamado único. A questão não é quão grande é meu impacto, mas quão fiel sou ao propósito para o qual fui criado. Você tem permissão para florescer de sua própria maneira, em seu próprio tempo. Não compare sua jornada com a de outros. Não diminua seus dons porque parecem diferentes dos que você vê celebrados no mundo. Confie que se você foi dado um chamado específico, também foi dotado com tudo o que precisa para cumpri-lo. Como escreveu Howard Thurman, não pergunte o que o mundo precisa. Pergunte o que faz você ganhar vida e vá fazer isso. Porque o que o mundo precisa é de pessoas que ganharam vida. Você não foi criado para viver uma vida comum. Você foi escolhido para impactar o mundo. O tempo da hesitação acabou. Agora, a decisão é sua. Vai continuar esperando ou vai agir? Para aqueles que escolherem abraçar seu chamado plenamente, existe uma promessa. Você experimentará uma realização que transcende qualquer sucesso mundano. Você conhecerá a alegria profunda que vem de viver em alinhamento com seu propósito divino. Você verá milagres se desdobrarem em sua vida e nas vidas daqueles que você toca.
Não será sempre fácil. Haverá dias de dúvida, momentos de fadiga, períodos de teste. Mas você nunca estará sozinho nesta jornada. A mesma força que o chamou irá sustentá-lo. Os mesmos dons que foram plantados em seu interior irão florescer quando mais necessário. E um dia, talvez anos a partir de agora, você olhará para trás e verá o padrão divino que estava sendo tecido através de cada experiência. Você entenderá por que cada teste era necessário, porque cada desvio tinha um propósito, porque cada não abriu caminho para um sim maior. Neste momento de clareza cristalina, você saberá com certeza absoluta: você sempre foi um escolhido, destinado para este tempo, preparado para este propósito, criado para esta missão específica que somente você poderia cumprir. O universo está esperando por você. A humanidade precisa do que somente você pode oferecer. O tempo é agora. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente o chamado ressoando em sua alma, faça a sua parte para espalhar esta verdade. Inscreva-se neste canal, ative o sino para receber mais mensagens destinadas aos escolhidos e compartilhe este vídeo com outros que você intuitivamente sabe que também são parte desta sagrada comunidade de almas despertando. Você é mais poderoso do que imagina. Você é mais amado do que acredita. Você é mais necessário do que percebe. O chamado foi feito. A escolha é sua.